Olá, bem-vindo. Esse é o canal Vejam os Sinais, eu sou Haroldo Maranhão. É uma alegria para mim sempre que eu me preparo para gravar um vídeo e avalio alguns conteúdos e penso como ele pode ser útil, para as pessoas que estudam, como ele pode de alguma maneira contribuir na vida de alguém que em sinceridade busca compreender a agenda dos últimos dias e busca isso na Palavra de Deus e busca através de pessoas que falam da Palavra de Deus dentro da agenda dos últimos dias, como é o meu objetivo aqui neste canal. Então, fico feliz que você veio para esse vídeo, que é um vídeo que ele parece um pouco diferente, falando de batalha espiritual dentro do contexto dos últimos dias, Mas como você já sabe, você que já tem vindo aqui algumas vezes, eu procuro sempre pautar o que eu falo pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Você vai então acompanhar comigo agora a leitura do texto que eu quero trazer como uma referência do que onde eu quero fundamentar. Eu creio que eu vou fazer 2 vídeos sobre o tema, para não ficarem vídeos muito longos, eu poder falar um pouquinho mais sobre o que eu entendo dentro do contexto que eu propus. E o texto de fundamento que eu trago, ele está em 2 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo 8 é o versículo que eu quero colocar como fundamento. Mas se você ler do 1 ao 11, então em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, você vai encontrar o contexto dos últimos dias, como uma sequência do capítulo 4, em que Paulo trata justamente do arrebatamento. Então é claro que nós estamos em um contexto de últimos dias. E nós que somos crentes há mais tempo, mas mesmo você talvez mais novo, você já ouviu falar alguma coisa de batalha espiritual associado justamente à revelação de Paulo em Efésios 6. E no capítulo 6, Paulo ele traça uma figura muito linda de uma armadura espiritual, que alguns são um pouco mais literalistas, outros são mais alegóricos. O fato é que aquela armadura revela justamente Jesus, revela a palavra, revela o mover do Espírito Santo em nós, como revelação, como unção, como aquele que nos guarda e nos revela toda a palavra. Então, na armadura de Paulo em Efésios 6, você vai perceber que é uma armadura diferente dos itens de armadura que eu encontro aqui em 1 Tessalonicenses 5. E é isso que eu quero chamar a sua atenção e fazer a comparação, para que você possa perceber que não é um absurdo. Eu não estou dizendo é assim, estou dizendo creio assim, tenho praticado assim, tenho percebido que isso faz diferença espiritual no tempo em que vivemos, e aí o desejo que eu tenho de contribuir com você nesse tempo, você que estuda, Então aqui uma Bíblia, a Palavra de Deus queimando no Espírito Santo, é uma figura profética muito legal daquilo que eu quero trazer para você, que é o que nós precisamos para esses dias, Porque o Espírito Santo e a Palavra revelam Jesus, claro, o centro da nossa pregação, da nossa vida, o fundamento da igreja, a pedra de esquina, a pedra angular e também a pedra do topo, a verdadeira cabeça é Jesus, não é outro que queira supostamente entrar num espaço vago, numa pirâmide que está sendo edificada também. Bom, o que eu quero dizer é que aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 8, eu encontro Paulo falando o seguinte, acerca de nós temos que vigiar e nós não podemos dormir, nós não seremos pegos de surpresa quando as pessoas no mundo estiverem dizendo que haverá paz, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, súbita destruição, e este contexto ele é muito sério, muito tenso, porque Paulo está falando da agenda dos últimos dias. Então, quando chega no versículo 8, ele fala, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então é interessante, porque Paulo ele traz aqui peças da armadura, peças claramente postadas para proteção, é como eu penso, como eu vejo, A espada é o instrumento de ataque que nós encontramos em Efésios 6, e a espada é a palavra de Deus. Mas aqui nós encontramos então Paulo falando de couraça da fé e do amor e falando do capacete. O capacete é interessante você pensar. Primeiro deixa eu lembrar você o quê? A armadura que nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 5 está dentro da carta de Paulo, que foi escrita antes da carta de Efésios. Na carta de Efésios, nós encontramos a armadura completa, que ela vai desde o capacete até as sandálias, e ela passa pelo escudo, ela passa pela couraça, pelo cinto, enfim,
é uma armadura completa, mas ali o contexto que Paulo está firmando é uma armadura para a batalha espiritual no dia a dia da vida cristã. Aqui em Tessalonicenses, eu creio que ele está falando da luta espiritual para o contexto dos últimos dias, que é o cenário onde ele está falando. E por que eu quero propor alguma diferença? Quando você vai, hoje eu vou falar do capacete, hoje eu queria lançar esse fundamento para você e quero falar do capacete. Veja que na armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, ele vem colocado de uma maneira quase que bem concreta, no sentido de que há um capacete, quase um substantivo, né, estabelecendo ali para nós. E aí o que eu vejo? O capacete da salvação, ele vai justamente nos proteger, ele vai nos guardar, e então algo objetivamente recebido pela fé na salvação em Jesus Cristo. É isso que eu quero colocar. E a couraça que nós encontramos lá é a couraça da justiça. E a couraça da justiça aponta justamente para Jesus Cristo, que se fez justiça em nosso lugar. Deus diz que nós fomos feitos em Cristo justiça de Deus. Então a couraça que nos envolve os nossos órgãos vitais, o nosso coração e tudo mais, né? Nós encontramos provido na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou falar sobre isso mais no próximo vídeo. Mas nesse vídeo, então, a salvação como um capacete é algo que nos traz Jesus. Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa cobertura, Jesus é o cabeça da igreja. Então, nada mais claro do que o capacete da salvação apontar para Jesus e apontar para a igreja. Pelo menos na minha maneira de ver e de tratar esse texto, eu sempre tenho essa compreensão clara saltando aos meus olhos. Por que eu estou fundamentando isso aqui em Efésios 6? Quando você vem então para 1 Tessalonicenses 5, no texto que eu te proponho, aparece então a esperança da salvação como um capacete. Então você que tem por claro que a salvação é algo que nós recebemos pela graça por meio da fé em algum momento, mas também a salvação aponta ao fato de que o Senhor vai nos livrar em algum momento da ira. Então há uma salvação proposta, nós não fomos destinados para a ira, como eu já falei para vocês muitas vezes aqui. Eu entendo que Paulo está abordando esta realidade de um capacete em uma perspectiva um pouco diferente. A esperança da salvação como um capacete aponta para algo em movimento, aponta para algo que está, de uma certa forma, acontecendo ao longo de um tempo, né? Então há uma expectativa de salvação estabelecida para quem já foi salvo. Quem tem o capacete da salvação para a sua salvação, olha para frente e percebe que ao longo desta etapa que nós estamos vivendo dos últimos dias, em vigiar, estar atento, não ser da noite, ser do dia, estar firmado, estar fortalecido, aponta para alguém que está passando por uma situação e está com uma expectativa fixa, tem uma esperança no futuro que se materializará em um determinado tempo. Não há uma data, mas há uma esperança. E é isso que eu quero colocar para você, porque o capacete ele vai cobrir o quê? Os olhos, os ouvidos, né? Vai proteger os olhos, proteger os ouvidos e proteger a cabeça, proteger os pensamentos, proteger o que nós vemos e ouvimos, nos guardar do que vemos e ouvimos que afeta nossos pensamentos. Então, em uma trajetória como a que nós estamos vivendo já, em que somos bombardeados com mentiras, com ameaças, somos bombardeados com falsas doutrinas, somos bombardeados com desvios, né, da doutrina original que os nossos pais estabeleceram em Atos dos Apóstolos, que Jesus lançou como fundamento da igreja, as suas próprias palavras que o Espírito Santo vão nos lembrar, porque é sobre esta pedra, Jesus o Cristo, o Senhor e Salvador, que ele edifica, está edificando e vai concluir a obra de edificação da sua igreja. Então veja que os dias em que vivemos nós precisamos dessa proteção, nós precisamos ser livrados, porque o que vemos e ouvimos é tudo fora de lugar, ameaças, zombaria, não é? Meu Deus, tantas coisas que nós temos dificuldade até mesmo de discernir, de definir o que está diante dos nossos olhos, porque tem muita
atividade maligna ocorrendo, né? E ela acontece com muitas sutilezas, muita mentira misturada com a verdade, e muitas vezes nós gastamos tempo pensando, tentando entender em quem vamos crer, aonde vamos, de uma certa forma, ouvir para estarmos informados do que está acontecendo nos nossos dias, para que nos ajude a, tendo a Bíblia como norte, como prumo, não é? A avaliar o cenário que estamos vivendo. A Bíblia é o nosso porto seguro, a Bíblia é a nossa referência, é através da Bíblia, pelo menos que eu proponho aqui, olhar para o que estamos vendo no mundo, né? E entender o tempo em que estamos, os dias que estamos vivendo, o contexto do que está acontecendo, o que faremos, o que não faremos, como vamos nos posicionar diante de tantas pressões e opressões. Então eu vejo que a esperança da salvação como um capacete muitas vezes vem para mim quando eu vou orar, na perspectiva de que, olha, está tudo bem, Senhor, temos que enfrentar essas situações, temos que lidar com tudo isso, o Senhor reina, o Senhor está cuidando de nós. E a convicção da salvação em Jesus Cristo é o que me faz caminhar mais um pouco até aquele dia. A convicção de quem eu sou, a segurança de quem eu sou, a certeza de que a Bíblia é a verdade, a certeza de que aquilo que está revelado na palavra de Deus aponta para aquele dia, e eu não posso saber o dia que é, mas eu sei que o dia virá, eu sei que é uma salvação proposta e disposta para mim e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A esperança da salvação como um capacete é como se fosse algo na linha do tempo, não a salvação como um ato, como eu creio que é, como é a revelação de Jesus, mas a esperança da salvação como uma expectativa no tempo, me dá paz, me protege a mente, os olhos, os ouvidos e me ajuda a orar com mais clareza, me ajuda a ler a palavra de Deus com mais isenção, não é? Para ser livre e compreender o que o Senhor está nos dando para esses dias. Então essa luta que continuamos tendo, nós precisamos ter a armadura de Efésios 6, agora com o reforço da armadura de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Toda aquela armadura já está em nós, estamos em Cristo. Mas a partir de agora nós entendemos que no contexto dos últimos dias, Paulo nos revela uma maneira em que nós vamos tratar do mesmo capacete e também das couraças adicionais que nos são propostas pelo Senhor. Eu quero tratar no próximo vídeo. Então eu quero dizer para você que entende o que eu estou falando, quando for orar, ore a Deus para que a sua mente seja guardada. Ore a Deus para que seus pensamentos sejam protegidos. Ore a Deus para que tudo que você está vendo não afetem a sua fé, não afetem a sua perspectiva da vida diária, porque há uma salvação proposta, estaremos com Cristo para sempre, nada disso pode ser mudado, mas a escatologia nós estamos estudando dia a dia e compreendendo a revelação da palavra. O Senhor conseguiu esconder tudo de uma maneira preciosa, mas ao mesmo tempo revelado diante dos nossos olhos de uma maneira sobrenatural. Precisamos então do fogo do Espírito Santo. Precisamos da base, da plataforma da palavra, precisamos andar, a palavra e o poder têm que estar juntos dia a dia para nos conduzir ao Senhor naquele dia. Então eu te convido a refletir sobre como você tem sido bombardeado nos seus pensamentos, nos seus olhos e nos seus ouvidos, e entenda que há uma proteção disponível para você. A sua oração pela fé, ela pode te guardar a mente, mas faça de uma maneira objetiva, sabendo que há um adversário bombardeando a sua mente, sabendo que há uma luta em curso que você já conhece, mas agora ainda mais precisamos de uma proteção adicional para a nossa mente. É como se fosse um capacete sobre um outro capacete, como figura, um que já está estabelecido e outro que nós vamos conquistando e manifestando até aquele dia. Que Deus te ajude a ser vitorioso contra toda a luta espiritual que passamos nesses dias, contra todas as sutilezas do diabo, contra todas as artimanhas das trevas, contra tudo que está se estabelecendo dia a dia diante dos nossos olhos, alguns com mais, outros com menos revelação, mas é fato que as trevas estão entrando, mas nós podemos estar protegidos e guardados pelo Senhor, com todas as estruturas que Ele nos oferece, com todas as armas que Ele nos dá, com toda a proteção que há no nome de Jesus. Seja fortalecido na sua fé, com a esperança da salvação como um capacete. Em nome de Jesus é a minha oração sobre a sua vida. E eu fico por aqui hoje.